Olá, DR! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Direito em Resumo. Eu sou o professor Dinei Bastos e hoje daremos continuação, pessoal, à série sobre a reforma da Previdência. Hoje, mais precisamente, nós vamos continuar vendo, né, sobre a aposentadoria especial. Eu vou trazer aqui para vocês, nesse vídeo, o texto da PEC 6/2019 relacionado à aposentadoria especial. Ok? Então eu vou trazer isso para vocês. Inclusive, para quem tem interesse, no link, na descrição aí do vídeo, vai ter um link que vocês vão ter acesso ao próprio texto, tá? Da Câmara dos Deputados. O texto que eu estou considerando, pessoal, o texto de hoje, dia 22 de julho de 2019, é o texto aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, é a proposta de votação de segundo turno. Tá? Ainda não houve a votação de segundo turno, mas é o texto já com a aprovação das emendas que passaram no primeiro turno, ok? E eu vou trazer para vocês também os destaques, ou seja, os artigos relacionados. Também tem um link aí embaixo com um documento que eu estou compartilhando em que está todo o texto que toca, que relaciona com a aposentadoria especial. Tudo bem? Se esse assunto é do seu interesse, vem pro DR! Olá, DRs! Que bom que vocês continuam conosco aqui no nosso canal Direito em Resumo, o único canal em que todos os seguidores são DRs, ok? Como eu estava dizendo para vocês, nós vamos ver aqui o texto da PEC que se relaciona com a aposentadoria especial, tá bom? Então vamos lá. Aqui o texto, vou trazer aqui para vocês, ó. Proposta de redação para o segundo turno. Então esse aqui é o texto mesmo do que foi aprovado no primeiro turno. E é o texto que vai ser proposto em agosto, provavelmente em agosto, como texto de segundo turno, tá bom? Então tá aqui, vamos lá. Ó. Aí ele traz aqui a proposta de redação, né? Proposta de redação da emenda constitucional número 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição, disposições transitórias e dá outras providências. O artigo 1º é a primeira alteração que vai ter. O artigo 1º, explicando para vocês, tá, pessoal? O artigo 1º aqui da PEC, ele traz alterações na próprio texto da Constituição. Então, essa emenda constitucional, nesse aspecto, ela está indo lá na Constituição fazendo alterações. Está na Constituição originária e está fazendo alterações. Então, o artigo 1º traz essas alterações. Ela não está alterando o artigo 1º da Constituição, é um artigo 1º da PEC que aponta para artigos da Constituição e propõe alterações e acréscimos, ok? Inclusive, a PEC é feita nesse sistema. Artigo 1º, ela altera a emenda às Constituições, faz emendas à Constituição, né? Ela altera o texto constitucional propriamente dito. O artigo 2º altera a ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias. São textos que têm natureza transitória. É Constituição, só que a Constituição naquilo que são conteúdos que têm um prazo de validade, ou seja, são transitórios. Então, o artigo 2º da PEC altera o ADCT e no artigo 3º para frente, pelo menos por enquanto, né, na forma que está tramitando agora, ele é o texto da própria emenda, ele não está fazendo alterações propriamente ditas no texto da Constituição ou no texto da ADCT, e é assim que foi estruturada até agora a PEC 6. Então, o artigo 1º, como eu disse para vocês, traz aqui, ó, a Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí, a primeira alteração vai ser no artigo 40, parágrafo 4º, tá? Ele vai criar um artigo 40, parágrafo 4º-C. E esse artigo 40, parágrafo 4º-C fala o seguinte: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional, ocupação e enquadramento por periculosidade. Então ele está alterando o texto do artigo 40. O artigo 40, para quem não sabe, é o artigo destinado, ele é direcionado para servidores públicos. E aqui ele está fazendo um acréscimo, uma alteração ao texto anterior. Nós vamos comentar isso em outros vídeos. A segunda alteração que foi feita foi no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, tá? O artigo 201, parágrafo 1º foi alterado e o artigo 201 já é direcionado ao regime geral de previdência, tá? Ele diz
no caput, só para introduzir, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial e atenderá na forma da lei. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvado nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. E aí ele traz quem pode ter tempo de contribuição diferenciado, pessoal. Dentre as possibilidades de tempo de contribuição diferenciado, ou seja, a aposentadoria, uma aposentadoria de natureza especial, traz aqui no inciso 2, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde, e a associação destes agentes vedados a caracterização por categoria profissional, ocupação e enquadramento por periculosidade. Então, no texto da Constituição, houve alteração no artigo 40, que é destinado aos servidores, e houve alteração no artigo 201, parágrafo 1º, direcionado aos segurados do regime geral de previdência. Ok, pessoal? Agora vamos para o próximo texto. Então, fala aqui, pessoal, no artigo 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime geral de previdência social dos servidores da União, aplique-se o disposto nesse artigo. Parágrafo 2º. Os servidores públicos federais com idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria na forma do parágrafo 4º B, 4º C e 5º do artigo 40 da Constituição Federal, poderão se aposentar observados os seguintes requisitos. Então aqui ele está trazendo requisitos de elegibilidade para os servidores públicos. Inciso 2. Aí ele traz várias espécies de servidor e traz aqui os servidores em geral. Inciso 2. O servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional, ocupação e enquadramento por periculosidade, está até repetindo um pouco o texto do artigo 40, poderão se aposentar aos 60 anos de idade e 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Então são os requisitos de elegibilidade para os servidores públicos expostos à atividade especial ou os agentes nocivos. Então, os servidores públicos só têm opção de aposentadoria com exposição ao agente de 25 anos, diferentemente do que a gente viu que existe, né, no primeiro vídeo, possibilidade de agentes de 15, 20 e 25 anos. Mas para os servidores públicos só há possibilidade com 25 anos, além de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Tá? E para isso eles terão que ter 60 anos de idade, seja homem ou mulher. Ok? Aí nós vamos ter o parágrafo 3º também, falando. O parágrafo 3º diz o seguinte: a aposentadoria a que se refere o parágrafo 4º C do artigo 40 da Constituição Federal, a gente viu que é direcionado ao servidor público, observará adicionalmente as condições e requisitos estabelecidos para o regime geral de previdência social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social da União, vedada a conversão de tempo especial em tempo comum. Então, os servidores públicos, além de preencher esse requisito que é próprio deles, que só tem opção com 60 anos, homem e mulher, 25 anos de exposição e de tempo de contribuição, 10 anos no cargo e 5 anos, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, eles também têm que preencher os requisitos que precisam ser preenchidos no RGPS. E aqui há uma questão que é a vedação à conversão de tempo especial em tempo comum. E a gente vai ver lá que em relação aos trabalhadores em geral, essa proibição é só depois da publicação da emenda constitucional. Aqui dá-se a ideia de que a conversão é proibida sem distinção, tá? Então vamos lá. O próximo texto agora, para a gente continuar, é o artigo 19. O artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, com parágrafo 2º da PEC. O artigo 19 ele vai trazer o seguinte:
até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, né, o segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data de entrada em vigor desta emenda constitucional será aposentado aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, 15 anos de contribuição se mulher e 20 anos de contribuição se homem. Então essa aqui é a regra geral, né, pessoal? É a regra principal, talvez, da reforma, né? Que a aposentadoria do homem será aos 65, da mulher aos 62, tempo de contribuição de mulher 15 e do homem 20. Né? Aí tem as regras de transição que nós vamos falar mais para frente. Tá? Aí o parágrafo primeiro fala o seguinte, ó. Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição previsto no artigo 201, parágrafo 1º e 8º, ou nos parágrafo 1º e 8º do artigo 201 da Constituição, será concedida a aposentadoria. Por que até que lei complementar, pessoal? É porque a Constituição, ela delega para a lei complementar, isso está no texto lá em cima, que os requisitos de elegibilidade, sobretudo, as regras, os requisitos, sejam previstos em lei complementar. Só que essa lei complementar não existe. Então, até que essa lei complementar exista, as regras serão as regras da PEC. E ela vem e traz essas regras, tá? É o que está fazendo aqui no parágrafo primeiro. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Aos segurados que comprovam o exercício de atividade com efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional, ocupação, enquadramento por periculosidade, tá, né? Repetindo mais uma vez, durante 15, 20 e 25 anos, como eu já tinha explicado para vocês naquele primeiro vídeo, nos termos do artigo 57 e 58 da Lei 8.213 de 91, quando cumpridos. Então ele está dizendo que a aposentadoria especial, nós temos de 15, de 20 e 25 anos, conforme o agente que está exposto no objeto desse vídeo, né? Podemos fazer isso no futuro. Então ele tem que ter 55 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 15 anos, 58 anos quando se tratar de atividade especial de 20 anos, e 60 anos de idade quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Né, conforme eu já tinha explicado no vídeo anterior. E gravem aqui o parágrafo 2º, que ele vai ter uma remissão dele lá embaixo. Ó. O parágrafo 2º fala o seguinte: quem se aposentar nessas condições, ou seja, o valor das aposentadorias de que trata esse artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. Só que essa lei ainda não existe, então lá embaixo também vai ter um artigo falando como é que vai ser o valor dessas aposentadorias, tá bom? Então vamos agora para o próximo artigo. O próximo artigo é o artigo 21. O artigo 21, ele vai trazer o seguinte também sobre segurado especial, ou sobre aposentadoria especial. O segurado ou servidor público federal que tenha se filiado ao regime geral de previdência ou ingressado no serviço público em cargo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação e enquadramento por periculosidade, desde cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma do artigo 57 e 58 da Lei 8.213 de 91, poderá aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição, ou seja, a soma de idade mais tempo de contribuição, e esse tempo de contribuição tem que ser de efetiva exposição, forem, respectivamente, 66 pontos se nós tivermos uma atividade de 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição, 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição, ou seja, 66 pontos se for atividade de 15 anos, 76 pontos se for atividade de 20 anos e 86 pontos se for atividade de 25 anos, como eu já tinha explicado para vocês naquele primeiro vídeo. E aí, esses pontos não ficam estáveis, eles não são estáveis nesse patamar.
o parágrafo primeiro diz o seguinte, ó, a partir de 1º de janeiro de 2020, as pontuações a que se refere os incisos 1 a 3, né, tanto 66, 76 como 86 pontos, serão acrescidos de 1 ponto a cada ano para homem e para mulher, até atingir, respectivamente, 81 pontos, ou seja, 66 vai até 81, 91 pontos, ou seja, o de 76 vai até 91, e 96 pontos, ou seja, o de 86 pontos vai até 96 pontos. Isso para ambos os sexos, tá? Ou seja, gente, isso vai escalonando. E aqui é que está a regra de transição da aposentadoria especial, tá? Que eu vou tratar num vídeo, vou detalhar isso, vou trazer contas, vou exemplificar isso para vocês. Então, você vai ter, através dessa regra aqui, como funciona a regra de transição, que eu já disse no primeiro vídeo, que eu acho surreal, né? É uma regra muito difícil de ser alcançada, praticamente não se tem regra de transição para aposentadoria especial nos termos dessa regra aqui. O parágrafo 2º fala que a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput e o parágrafo 1º. O parágrafo 3º diz que o valor da aposentadoria de que trata esse artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. O parágrafo 4º diz que aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde, a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional, ocupação e enquadramento por periculosidade, na forma do artigo 4º-C do 40 da Constituição, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Agora vamos aqui, nós temos mais 2 artigos também que se relacionam com a aposentadoria especial, que é o artigo 25, parágrafo 2º, que ele diz o seguinte, ó, será reconhecida a conversão de tempo especial em tempo comum, na forma prevista na Lei 8.213 de 1991, ao segurado do regime geral de previdência social. Tá vendo como é que esse artigo ele foi bem restrito, dizendo que é possível, é reconhecida essa conversão somente para quem é do RGPS, ou seja, para o servidor público a ideia parece que não, tá, gente? Isso pelo menos é o texto, isso é o que inicialmente está se entendendo. Discussões jurisprudenciais posteriores, isso não tem como eu trazer para vocês, tá? Também não vamos aqui ficar, pelo menos nesse momento, criando teorias, não. A ideia é apresentar o texto para vocês. Tá? Então, ao segurado do RGPS, que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Aqui que está o que nós dissemos no vídeo anterior sobre o fim da possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, ok? Vamos agora para o último texto que se relaciona, que é o artigo 26, tá? Que é o artigo 26. O artigo 26, ele vai trazer o seguinte. Artigo 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para as contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, RPPS e RGPS, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posteriormente àquela competência. Ou seja, aqui está trazendo a regra geral de cálculo, pessoal, que eu também já disse para vocês, que a regra agora acaba a média dos 80% maiores salários, que faziam o descarte dos 80%, e traz aqui média de 100% maiores salários, né? Só é considerado do plano real para cá, julho de 1994 para cá, ou quando
do início da sua contribuição. Se você entrou depois disso, vai começar desde o primeiro dia da sua contribuição, desde o primeiro mês da sua contribuição. Essa é a regra geral, tá? Essa regra geral fala o parágrafo primeiro. A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do disposto no parágrafo 14 e 16 do artigo 40 da Constituição. Desse parágrafo primeiro, que nos importa mais falar aqui é o seguinte, que além de você ter a média de 100%, a cada contribuição ela vai ser limitada ao teto. Então, se a atualização do seu salário de contribuição passar do teto, vai ser considerado para a média ou teto. Agora, se ela ficar para baixo, a correção for abaixo do teto, considera a contribuição corrigida. Isso eu vou explicar num vídeo do cálculo, eu vou detalhar isso mais para vocês, mas basicamente o que quer dizer aqui é isso. O parágrafo segundo, ele diz o seguinte, ó, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput, né, que é 100%, do 100% de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Inciso 4 fala assim, ó, do parágrafo 2º do artigo 19 e do parágrafo 3º do artigo 21, ressalvado o disposto no parágrafo 5º. O que está falando o seguinte, essa regra de cima vai se aplicar quando? Então ela vai se aplicar ao que está falando, ó, essa regra no caso, ou seja, essa regra vai se aplicar em quais casos? Vai se aplicar, dentre eles, o que relaciona a aposentadoria especial aqui, parágrafo 2º do 19 e parágrafo 3º do 21, que inclusive nós lemos. Os dois relacionam a aposentadoria especial. Então, tanto vai se aplicar as regras de transição aqui, as regras permanentes da aposentadoria especial, como a regra de transição da aposentadoria especial. Ou seja, aqui se aplica sim a regra geral de 60% mais 2% que excede 20%, tanto a regra permanente da aposentadoria especial como a regra de transição. Tá? E aí ele faz um ressalvo para o parágrafo 5º. O único que está sendo ressalvado é o parágrafo 5º. Quem é o parágrafo 5º? O parágrafo 5º são aqueles que estão na atividade especial de 15 anos. Então, aqueles que têm atividade especial de 15 anos, geralmente é mineração, tá? Esses aposentam com 15 anos de contribuição, né? E aí nós temos a idade mínima. Mas esses, a regra de cálculo conta 60% mais 2% que excede 15%. Tá? Essa é a única exceção. O resto entra na regra geral de 60% mais 2% que excede 20%. Tá bom? Vamos ver aqui também o parágrafo 5º, que ele diz o seguinte, para a gente fechar. O acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de contribuição para os segurados de que trata a linha A do artigo, inciso 1 do artigo 19 e inciso 1 do artigo 21 e para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social, tá? Isso aqui são regras e o que vale o que acabei de falar para vocês. Poderão ser, aí uma última informação relevante para a aposentadoria especial, é que também poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se refere o parágrafo 2º e parágrafo 5º, para averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de natividade que trata o artigo 42 e 142 da Constituição. Que está falando o seguinte, eu vou detalhar isso mais para frente, mas está falando que é possível você excluir. Tá? Então, se você tem 45 anos de contribuição, em tese você poderia excluir 5 anos e contar só 40, os 40 melhores. Mas aí que tá, ele não entra na regra de cálculo, mas ele também não poderá entrar no cálculo de tempo de contribuição. Então, se você tira ele da média, você também tem que tirar ele do tempo de contribuição. Então, se você tem, por exemplo, 45 anos de contribuição, você quer tirar os 5 piores, vai contar a média só dos 40 melhores, os 40 melhores anos. Mas também só vai considerar que você tem 40 anos de contribuição e não que você tem 45 anos de contribuição. É isso que ficou aqui dizendo, tá? E por fim, o parágrafo 7º diz que os benefícios calculados nos termos do disposto nesse artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. Ok, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque o texto realmente é grande, tá bom? E no final aqui, eu apresento para vocês, aqui eu não vou ler, as normas
o resumo disso que eu estou dizendo, ou seja, as normas que foram alteradas na minha concepção, ok? E aí, espero que tenha ajudado vocês e continue conosco, peço que vocês sigam o canal, nós vamos ter aí a continuação da série sobre a reforma da Previdência e continuando a série no tocante à aposentadoria especial e vamos detalhar, fazer vários exemplos, eu acho que vocês vão entender bem e vai ser muito bom, tá bom? Espero vocês por aqui. Obrigado, um abraço fraternal, fique com Deus. Tchau, gente!